Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição especial e aprofundada de O Explicador. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em um dos temas mais espinhosos, mais perturbadores e, honestamente, mais fascinantes de toda a teologia cristã, a doutrina do inferno. E para fazer isso, vamos analisar uma obra que foi uma verdadeira bomba no meio teológico do século XX, O Fogo que Consome, do acadêmico americano Edward William Fudge. Este nosso explicador de hoje não é um devocional, é uma investigação bíblica, histórica e rigorosa que nos obriga a confrontar uma pergunta que muitos preferem evitar. O que a Bíblia, por si mesma, realmente ensina sobre o destino final dos ímpios? Preparem-se, porque essa jornada promete desafiar muitas das nossas certezas. E para a gente começar, eu quero que vocês pensem nessa provocação por um instante. Ela é genial porque captura com perfeição o problema que motivou décadas de pesquisa de Fudge. É um fato, existe um desconforto profundo, um silêncio quase ensurdecedor na modernidade quando o assunto é inferno. O historiador Martin Marty percebeu isso muito bem. Parece que o inferno simplesmente sumiu do discurso público, desapareceu de muitos sermões. E o mais estranho é que ninguém pareceu notar. Ou talvez, e isso é mais provável, ninguém quis notar. Esse sumiço, gente, ele não é trivial, ele aponta para uma crise teológica. Será que a visão que herdamos do inferno se tornou tão culturalmente impalatável, tão moralmente questionável, que a nossa única saída foi varrê-la para debaixo do tapete? Ou, e aqui entra a proposta de Fudge, será que ao voltarmos para as Escrituras com novos olhos, descobrimos que a doutrina que nós herdamos talvez não seja exatamente a mesma doutrina que os apóstolos ensinaram? É essa questão que vai nortear toda a nossa investigação. E aqui nós chegamos ao coração da obra de Fudge, o epicentro do terremoto teológico que ele causou. A tese dele é direta, ousada e profundamente desafiadora. Ele argumenta que a visão tradicional do inferno, aquela imagem de um lugar de tormento consciente sem fim para os perdidos, pode, na verdade, não ter o sólido fundamento bíblico que sempre imaginamos. No lugar dela, Fudge defende o que chamamos de imortalidade condicional ou, de forma mais direta, aniquilacionismo. A premissa aqui é revolucionária. Ela diz o seguinte: a imortalidade não é uma característica natural da alma humana, como a filosofia grega de Platão nos ensinou. Pelo contrário, a imortalidade é um dom de Deus, um presente concedido condicionalmente àqueles que são salvos em Cristo. E para aqueles que não recebem esse dom, bem, o castigo final não é uma vida de sofrimento sem fim, mas sim a segunda morte. E o que é a segunda morte? É a cessação completa, total e irreversível da existência. Em outras palavras, é a destruição final, não a tortura eterna. Para que a nossa análise seja rigorosa e estruturada, como a academia exige, nós vamos seguir este roteiro, este mapa. Primeiro, vamos entender o campo de batalha, a controvérsia moderna e as visões que estão em disputa. Depois, vamos estabelecer a nossa regra de engajamento, a metodologia de Fudge, a Bíblia como nossa única e final regra de fé. A partir daí, o trabalho pesado começa. Faremos uma análise exegética completa, começando lá atrás, no testemunho do Antigo Testamento. Em seguida, vamos navegar pelas águas turbulentas do período intertestamentário, para ver as diferentes visões que surgiram. Depois, o clímax da nossa análise, um mergulho profundo no que o Novo Testamento, desde as palavras de Jesus até os escritos de Paulo e as visões de João, de fato ensina sobre o castigo. E por fim, faremos o trabalho de detetive histórico, investigando como a visão tradicional se tornou dominante na história da Igreja. Vamos juntos nessa? Ok, vamos mergulhar na primeira sessão. O ponto de partida é entender a controvérsia. E aqui tem um detalhe que é absolutamente crucial. Este não é um debate entre teólogos liberais e conservadores. Longe disso. O ressurgimento dessa discussão sobre a natureza do inferno aconteceu com força total dentro do evangelicalismo, entre acadêmicos profundamente comprometidos com a autoridade, a inerrância e a inspiração das Escrituras. A questão em jogo aqui não é se a Bíblia ensina sobre um juízo final e um castigo para os ímpios. Todos concordam que sim. A pergunta, a verdadeira questão é: qual é a natureza desse castigo? É tortura ou é destruição? E as duas posições centrais nesse debate estão aqui, lado a lado. De um lado, temos o tradicionalismo, que foi sem dúvida a visão majoritária ao longo da história da Igreja. A sua premissa fundamental, que foi em grande parte importada da filosofia grega, é a de que a alma humana é, por natureza, imortal, indestrutível. Agora pensem na lógica. Se a alma não pode ser destruída, e se ela precisa ser punida por sua rebelião contra Deus, qual é a única conclusão possível? Ela precisa sofrer conscientemente por toda a eternidade.
A lógica é impecável, se a premissa estiver correta. Do outro lado, temos o condicionalismo ou aniquilacionismo. Aqui, a premissa é radicalmente diferente e, segundo seus defensores, estritamente bíblica. A imortalidade não é algo inato, é um dom. Somente Deus, como diz 1 Timóteo 6,16, possui imortalidade, e ele a concede àqueles que estão em Cristo. Portanto, o castigo para os ímpios não é a vida eterna em sofrimento, mas a penalidade que é o exato oposto da vida eterna, a morte eterna, a segunda morte, que significa a destruição completa e final do ser. A diferença crucial, percebem, não está no que acontece no final, mas na premissa sobre a natureza da própria alma. Agora é fundamental desconstruir um mito. A ideia de que o aniquilacionismo é uma teoria marginal, uma invenção de teólogos liberais que não levam a Bíblia a sério. Olhem para estes nomes. Estamos falando de gigantes do pensamento evangélico conservador do século XX. John Stott, um dos teólogos mais amados e respeitados do mundo, declarou publicamente, com muita dor no coração, que se inclinava ao aniquilacionismo, não por sentimentalismo, mas por uma questão de fidelidade à exegese bíblica. John Wenham, outro acadêmico britânico de peso, foi ainda mais direto, chamando a doutrina do tormento eterno de horrenda e não bíblica. O lendário F. Bruce, cuja reputação como especialista em Novo Testamento é simplesmente impecável, não apenas apoiou a discussão, mas fez algo ainda mais ousado. Ele escreveu o prefácio da primeira edição do livro de Fudge, dando-lhe um selo de aprovação acadêmica. E, finalmente, Clark Pinnock, um teólogo canadense muito influente, que se tornou um dos defensores mais vigorosos e articulados na imortalidade condicional. Isso mostra que o debate é sério e baseado nas Escrituras. Então, o que a gente tira dessa primeira sessão? Fica bem claro que essa controvérsia não é um ataque de fora, mas um debate familiar, vibrante e honesto que acontece dentro do evangelicalismo, protagonizado por acadêmicos de primeira linha. E tudo gira em torno da natureza da alma e do castigo. Isso nos leva, naturalmente, à questão mais fundamental de todas na investigação de Fudge. Qual é a nossa bússola? Qual metodologia vamos usar para descobrir o que a Bíblia realmente ensina em meio a esse debate? É isso que vamos definir agora. Nesta segunda sessão, nós vamos estabelecer a regra do jogo, o princípio fundamental que vai guiar toda a nossa análise daqui para frente. Para Edward Fudge, assim como para os reformadores protestantes do século XVI como Lutero e Calvino, essa regra tem um nome: sola scriptura. A Escritura, e somente a Escritura, é a autoridade final e infalível em todas as questões de fé e doutrina. Isso não quer dizer que a tradição da Igreja, os credos, os concílios sejam inúteis, de forma alguma, mas significa que a tradição é secundária. Ela está sob a autoridade da Bíblia e deve ser constantemente avaliada e, se necessário, corrigida pela própria Escritura. A Bíblia é o juiz, a tradição é a testemunha. E essa citação do renomado teólogo Alistair McGrath, que Fudge usa de forma muito eficaz em seu livro, é perfeita para explicar a relação correta entre a Escritura e a tradição. Pense na tradição como a história de como a Igreja leu e interpretou a Bíblia ao longo dos séculos. Ela merece todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. Nós não lemos a Bíblia num vácuo. No entanto, e este é o ponto, a tradição não é infalível. A tradição é, em essência, uma longa interpretação, e toda e qualquer interpretação precisa ser julgada pela fonte original que ela busca interpretar, o texto bíblico. O grande lema da Reforma, como McGrath aponta, não foi jogue a tradição fora, mas sim submeta a tradição a um exame crítico à luz da Escritura. A tradição não tem a palavra final, a Escritura sim. E aqui está o perigo que Fudge está desesperadamente tentando evitar. Um perigo que até mesmo teólogos reformados supertradicionais como Louis Berkhof reconheceram e sobre o qual alertaram. O que acontece quando uma tradição se torna um dogma intocável, inquestionável? A exegese, que deveria ser a busca humilde e honesta pelo significado do texto, vira uma caça ao tesouro por textos de prova. Em vez de perguntarmos com o coração aberto, Senhor, o que este texto está dizendo? Nós começamos a perguntar com uma agenda. Como este texto pode confirmar aquilo que eu já acredito? O resultado é uma inversão de autoridade perigosíssima. A doutrina começa a ditar como a Bíblia deve ser lida, em vez de a Bíblia ter a liberdade de moldar e até mesmo corrigir a nossa doutrina. É uma armadilha sutil, mas que nos leva a ler nossas próprias ideias no texto, em vez de ouvir a voz de Deus que emana dele. Recapitulando a sessão, o princípio de Fudge é cristalino. A investigação deve ser guiada pela sola Escritura. A Bíblia é nossa autoridade final, o nosso tribunal de apelação. Com essa regra de ouro estabelecida, com a nossa bússola apontando firmemente para a Escritura, estamos prontos para começar a nossa análise. E o lugar certo para começar é no começo de tudo, a primeira parte da revelação divina, o Antigo Testamento. Muitos defensores da visão tradicional costumam dizer que o Antigo Testamento é basicamente silencioso sobre o destino final dos ímpios, que essa doutrina só é revelada claramente no Novo. Fudge argumenta que isso é um enorme equívoco.
O Antigo Testamento não é silencioso. Pelo contrário, ele estabelece o alicerce, a fundação sobre a qual toda a doutrina bíblica do castigo será construída. Ele define a natureza do ser humano, a natureza da morte e, crucialmente, os padrões do juízo de Deus. E como vamos ver agora, esse alicerce aponta para uma direção muito, mas muito diferente do tormento eterno. O primeiro conceito do Antigo Testamento que a gente precisa desconstruir é o Sheol, em hebraico Sheol. Na nossa cabeça, muitas vezes a palavra Sheol é quase um sinônimo de inferno. Mas como o Fudge demonstra com uma exegese cuidadosa, isso é um anacronismo, é ler uma ideia posterior em um texto antigo. No pensamento hebraico, o Sheol era simplesmente a morada dos mortos, a sepultura, o destino comum de todos os seres humanos, tanto os justos quanto os ímpios. O patriarca Jacó, um homem justo, esperava descer ao Sheol. Era visto como um lugar de escuridão, silêncio, fraqueza, uma existência de sombras. E aqui está o ponto-chave. O Sheol não era, em sua essência, um lugar de punição ou de tormento consciente. Ele era caracterizado pela ausência de vida, pela cessação de todas as atividades terrenas e, o mais importante, pela ausência da comunhão com Deus que se desfrutava em vida. Confundir o Sheol com o inferno de fogo e enxofre é um erro categórico. O segundo pilar do Antigo Testamento é a sua antropologia, ou seja, a sua visão sobre o que é um ser humano. E o conceito central aqui é a palavra hebraica nefesh, em hebraico, nefesh. A nossa tradição ocidental, que bebeu muito da fonte de Platão, nos ensinou a pensar em alma como uma entidade espiritual, imortal, que habita o corpo, mas é distinta dele. Mas essa não é de forma alguma a visão hebraica. Nefesh não significa uma parte imaterial da pessoa. Refere-se à pessoa como um todo, uma unidade de corpo e fôlego, um ser vivo, uma pessoa viva. Adão se tornou uma Nefesh Shayah, uma alma vivente. E aqui vem o ponto decisivo, que abala a visão tradicional. A Bíblia hebraica afirma repetidas vezes que a Nefesh pode morrer. Sansão, em Juízes 16, diz, morra eu, minha Nefesh, com os filisteus. Ezequiel, no capítulo 22, fala de profetas que destroem almas, Nefesh. A ideia de uma alma inerentemente imortal, que não pode ser destruída, é completamente estranha ao pensamento do Antigo Testamento. Para eles, o homem é um ser mortal em sua totalidade. Ok, se a natureza humana é mortal, qual é o padrão do juízo de Deus no Antigo Testamento quando ele decide punir o pecado de forma definitiva? O que nós vemos quando lemos as narrativas é um padrão surpreendentemente consistente. Pensem num dilúvio. Qual foi o juízo? A exterminação de toda a humanidade ímpia pela morte. Pensem em Sodoma e Gomorra, um evento que o próprio Novo Testamento vai usar como um exemplo do fogo eterno. Qual foi o resultado? A destruição completa, a aniquilação total, deixando para trás apenas fumaça e cinzas. As pragas do Egito culminaram na morte dos primogênitos e na destruição do exército egípcio. E os profetas, Isaías, Malaquias, eles descrevem o grande dia do Senhor com imagens de um fogo que consome os ímpios como se fossem palha, um fogo que não deixa para eles nem raiz nem ramo. O padrão esmagador do juízo divino no Antigo Testamento é a destruição, a exterminação, o fim da existência, e não a preservação da vida para uma tortura sem fim. Então vamos amarrar as pontas do que vimos no Antigo Testamento. Os pilares que ele estabelecem são muito claros. Primeiro, o Sheol não é um inferno de tormento consciente. Segundo, o ser humano, Nefesh, é mortal em sua totalidade, não possui uma alma imortal por natureza. E terceiro, o padrão consistente do juízo final de Deus é a destruição e a exterminação. Mas será que essa visão se mantém? Para descobrir, nós precisamos investigar o que aconteceu naquele período fascinante e teologicamente fértil entre o Antigo e o Novo Testamento. Entramos agora no chamado período intertestamentário, ou período do Segundo Templo. São aqueles aproximadamente 400 anos de silêncio profético entre o profeta Malaquias e o nascimento de Jesus. Muitos teólogos tradicionalistas argumentam que foi exatamente aqui que a doutrina do tormento eterno se consolidou, se tornando a visão judaica padrão na época de Cristo. Fudge, no entanto, desafia frontalmente essa noção. Ele mostra que este período foi, na verdade, um verdadeiro caldeirão de ideias teológicas, marcado por uma impressionante diversidade de pensamento sobre o destino final. Essa diversidade que Fudge aponta fica muito clara quando a gente olha para a literatura produzida nessa época, os chamados livros apócrifos e pseudoepígrafos. A gente vê que a visão da aniquilação, que foi herdada do Antigo Testamento, continuou muito forte. Livros como Sabedoria de Salomão e Eclesiástico falam claramente de destruição e fim. Os manuscritos do Mar Morto, que nos dão uma janela para a teologia da comunidade de Qumran, também falam de uma exterminação final para os ímpios. Por outro lado, vemos sim o surgimento de novas ideias, provavelmente sob influência do pensamento grego. O livro de Judite é talvez a exceção mais clara.
descrevendo um tormento consciente e eterno para os inimigos de Israel. E outros textos, como o popularíssimo livro de Enoque, são uma verdadeira mistura. Eles contêm passagens que apoiam ambas as visões, às vezes no mesmo livro. O que isso nos mostra de forma conclusiva? Que não existia uma única visão judaica padrão. Existia, na verdade, um espectro de crenças, um debate teológico em pleno andamento. E esta citação do respeitado estudioso S.D.F. Salmond, que escreveu muito antes de toda essa controvérsia moderna, reforça perfeitamente a conclusão de Fudge. Salmond, mesmo sem ter acesso a todos os manuscritos que temos hoje, como os do Mar Morto, percebeu que a literatura da época não apontava de forma alguma para um consenso. Pelo contrário, ela nos deixava com um debate acalorado entre duas visões principais. De um lado, a aniquilação, que continuava sendo uma visão forte e prevalente, e de outro, a ideia emergente de uma imortalidade penal, ou seja, a ideia de que os ímpios seriam mantidos vivos para serem punidos eternamente. Portanto, a ideia de que Jesus e seus ouvintes tinham apenas uma única visão do inferno em mente é simplesmente historicamente insustentável. Havia um cardápio de opções teológicas sobre a mesa. Fica claro, então, que a ideia de um consenso judaico sobre o inferno na época de Jesus é um mito. O período foi um caldeirão de ideias, com as visões de aniquilação e de tormento eterno coexistindo e competindo pela atenção do povo. E isso torna a próxima pergunta mais decisiva de toda a nossa investigação. Diante dessas opções que estavam na mesa, qual delas Jesus e os apóstolos escolheram, endossaram e ensinaram? É para o Novo Testamento que vamos agora, o coração do nosso explicador. Pois bem, chegamos agora à seção mais importante, mais densa e sem dúvida mais decisiva da nossa análise, o testemunho do Novo Testamento. É aqui que a borracha encontra o asfalto. É aqui que o argumento de Fudge se torna mais detalhado e profundamente exegético. Se a visão tradicional estiver correta, é aqui que devemos encontrar a evidência mais clara, mais explícita e mais abundante para o tormento consciente eterno. Mas, se a visão de Fudge estiver correta, o que nós vamos encontrar aqui é a confirmação e o aprofundamento da linguagem de destruição que já vimos no Antigo Testamento. Então, vamos analisar com lupa as palavras do próprio Jesus, os escritos do apóstolo Paulo e as visões grandiosas de João no livro do Apocalipse. Quando Jesus queria falar sobre o castigo final, a sua palavra de escolha, na maioria das vezes, não era Hades, o equivalente grego do Sheol, mas sim Geena, em grego Geena. E o que era Geena? Não era um lugar mitológico, não era um inferno subterrâneo. A Geena era um lugar real, físico, que todo morador de Jerusalém conhecia muito bem. Era o Vale de Rinom, que funcionava como o lixão da cidade. Era lá que o lixo, os dejetos, as carcaças de animais e, ocasionalmente, os corpos de criminosos execrados eram jogados para serem consumidos por um fogo que ardia continuamente. Pensem na imagem que isso evocava na mente de um judeu do primeiro século. A imagem da Geena não era de uma câmara de tortura para manter coisas vivas, mas sim a de um incinerador, um lugar de descarte final para destruir completamente tudo aquilo que era considerado impuro, inútil e rejeitado. Era o símbolo máximo da destruição total e vergonhosa. Este versículo, Mateus 10, 28, é talvez o texto mais crucial em todo este debate. É um texto de uma clareza e força impressionantes. Sozinho, ele desafia as duas premissas centrais do tradicionalismo. Primeiro, Jesus diz que Deus pode destruir tanto a alma, em grego psicho, quanto o corpo na Geena. Isso colide frontalmente com a ideia de uma alma inerentemente imortal e indestrutível. Segundo, e talvez mais importante, o verbo que Jesus usa aqui é apolume. Este verbo grego significa destruir, arruinar, fazer perecer, levar ao fim. É a mesma palavra usada para descrever as ovelhas perdidas do rebanho, o vinho estragado em odres velhos e as pessoas que perecem de fome. O seu significado primário é levar algo à ruína e à cessação. Notem bem, Jesus não diz, temei aquele que pode torturar a alma, mas sim, temei aquele que pode destruir a alma. É uma afirmação absolutamente devastadora para a visão tradicional. Ah, mas e a expressão castigo eterno? Em grego, kolassin aionion, que Jesus usa em Mateus 25:46. Ótima pergunta. A palavra-chave aqui é o adjetivo aionios. Fudge, seguindo os passos de muitos outros grandes estudiosos do grego, argumenta que traduzir aionios simplesmente como duração infinita é uma simplificação que perde uma nuance teológica crucial. O termo está ligado ao substantivo aion, que significa era ou época. Assim, castigo aionios é um castigo que pertence à era vindoura, em contraste com os castigos temporários desta era. A sua principal conotação é de qualidade, não apenas de quantidade. E mais importante, quando aionios modifica um substantivo de ação, como punição ou destruição, a gramática sugere que ele descreve o resultado da ação, e não o processo em si.
O exemplo clássico é Hebreus 9:12, que fala de redenção eterna, aionios. Isso não significa que Cristo está eternamente no processo de nos redimir, mas que ele realizou um ato de redenção cujos resultados são permanentes e irrevogáveis. Da mesma forma, argumenta Fudge, castigo eterno significa um castigo cujos resultados são eternos e irrevogáveis, a saber, a destruição final e não um processo eterno de continuar castigando. E o resto do Novo Testamento? Vejamos Paulo, o maior teólogo da igreja primitiva. É impressionante notar que ele nunca, em todas as suas cartas, usa a palavra geena. Em vez disso, o contraste que ele estabelece é sempre o mesmo, de uma clareza solar. De um lado, vida eterna. Do outro, morte, em grego, thanatos, e destruição, em grego, oletros. Em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Em Filipenses 3:19, ele diz que o destino deles é a destruição. O contraste não poderia ser mais nítido. E então, chegamos ao livro do Apocalipse, o grande final da revelação bíblica. Qual é a imagem final do castigo? É o lago de fogo. E o que é o lago de fogo? O próprio texto, para não deixar nenhuma margem para dúvida, nos dá uma definição explícita e inequívoca. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20:14. E para selar o argumento, o texto nos diz que a própria morte e o Hades, o reino dos mortos, são lançados no lago de fogo, significando o fim definitivo da existência deles. O castigo final é, portanto, definido como morte, com M maiúsculo, uma morte final, absoluta e irrevogável. Uau! A evidência do Novo Testamento, quando lida em seus próprios termos, parece realmente esmagadora. A linguagem de Jesus, a teologia de Paulo e as visões de João parecem apontar de forma consistente e uníssona para a destruição e não para a tortura. Isso nos deixa com uma pergunta histórica que é simplesmente inevitável. Se a Bíblia parece ser tão clara a esse respeito, como foi que a visão do tormento eterno se tornou a doutrina dominante e ortodoxa da Igreja por tantos séculos? A resposta a essa pergunta não está na Bíblia. Nossa investigação agora nos leva para os corredores da história. Nesta nossa sessão final, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos percorrer a história da Igreja para tentar rastrear as origens e o desenvolvimento da doutrina do tormento eterno. O argumento de Fudge aqui é que essa doutrina não emergiu de forma pura e simples da exegese do texto bíblico. Pelo contrário, ela foi o resultado de uma síntese, uma fusão do pensamento cristão primitivo com uma corrente filosófica externa extremamente poderosa e influente na época, a filosofia grega e, mais especificamente, o platonismo e sua doutrina da alma imortal. A trajetória dessa doutrina se desenrola ao longo de vários séculos. Se olharmos para os primeiros escritos cristãos logo após o Novo Testamento, os textos dos chamados pais apostólicos, como Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, vemos que a linguagem sobre o castigo final ainda é predominantemente a linguagem bíblica de morte, perecer e destruição. A grande virada, o ponto de inflexão, segundo Fudge, acontece por volta do ano 200 com Tertuliano, um brilhante apologista que escrevia em latim. Ele é um dos primeiros a articular de forma clara e explícita a doutrina do tormento eterno. O passo seguinte, e talvez o mais decisivo de todos, é dado por Agostinho de Hipona, por volta do ano 400. Com sua influência teológica monumental, Agostinho cimenta a visão do tormento eterno, que se torna a doutrina padrão da Igreja Ocidental por mais de 1000 anos. Nem mesmo a Reforma Protestante, que corrigiu tantas doutrinas, reexaminou esta em profundidade, embora Lutero tenha chegado a expressar algumas dúvidas. Somente nos últimos séculos, com um renovado foco na exegese bíblica, é que vemos a recuperação e o ressurgimento do condicionalismo. Para entender como essa mudança aconteceu, a gente precisa analisar a lógica usada por pensadores como Tertuliano. Fudge argumenta que a doutrina do tormento eterno nasceu de um silogismo, um raciocínio lógico que fundiu uma premissa bíblica com uma premissa filosófica externa. Funciona assim. Vejam só. Premissa número 1. A Bíblia ensina sobre o fogo do juízo final. Isso é verdade, é bíblico. Premissa número 2. A alma humana é, por natureza, imortal e indestrutível. Opa, de onde veio essa premissa? Ela não veio da Bíblia hebraica, como vimos, mas da filosofia grega, especificamente de Platão. Tertuliano, como ele mesmo admite em seus escritos, era um grande admirador e adotou essa visão platônica da alma. Agora, juntem as duas premissas. A conclusão se torna logicamente inevitável. Se o fogo do juízo precisa punir uma alma que, por definição, não pode ser destruída, então a única coisa que o fogo pode fazer é atormentá-la para sempre. A doutrina do tormento eterno não nasceu de uma leitura direta da palavra destruição na Bíblia, mas da necessidade de harmonizar a Bíblia com uma filosofia que afirmava que a destruição da alma era uma impossibilidade.
O que concluímos dessa análise histórica? Segundo a pesquisa de Fudge, a visão tradicional do inferno não é um produto puro da revelação bíblica, mas sim uma fusão, uma síntese histórica entre a teologia cristã e a filosofia platônica. E isso lança uma nova luz sobre o debate moderno. Significa que o trabalho de estudiosos como Fudge, Stott e outros não é uma inovação liberal, mas uma tentativa de reforma, um esforço para purificar a doutrina bíblica de acréscimos filosóficos e retornar ao que as escrituras por si sós parecem ensinar. E assim nós chegamos ao final da nossa longa análise. Eu quero deixar vocês com essa citação do próprio Edward Fudge, que resume de forma poderosa e eloquente a conclusão de sua extensa investigação. Ele não nega o castigo eterno sobre o qual Jesus advertiu. Pelo contrário, ele o afirma com toda a seriedade. A questão central de seu livro é a natureza desse castigo, e segundo Fudge, a própria Bíblia se encarrega de definir essa natureza. É a segunda morte, é a destruição eterna, é o ato final de um Deus que tem o poder de, e adverte que irá, destruir completamente tanto a alma quanto o corpo na Geena. Para consolidar tudo o que vimos hoje, aqui estão os 3 grandes pilares que sustentam toda a argumentação de Edward Fudge em O Fogo que Consome. Primeiro, um pilar metodológico, o princípio da sola escritura, que insiste em colocar a Bíblia como a autoridade final, acima de qualquer tradição humana. Segundo, um pilar exegético, uma análise minuciosa e honesta da linguagem bíblica original em hebraico e grego, palavras como Sheol, Nefesh, Gehenna, Apolumi, Thanatos, que revelam um padrão surpreendentemente consistente que aponta para a aniquilação, para o fim da existência. E terceiro, um pilar histórico, a demonstração de que a doutrina do tormento eterno não se desenvolveu de forma isolada a partir da Bíblia, mas foi profundamente moldada pela absorção da filosofia platônica da alma imortal no pensamento cristão primitivo. Obviamente, um explicador como este é apenas uma porta de entrada para um tópico imenso e complexo. Para aqueles que desejam aprofundar sua própria investigação acadêmica, a recomendação principal é claro, ler a obra completa de Fudge, The Fire That Consumes, ou O Fogo que Consome. Além disso, para ver o debate em ação, livros como Two Views of Hell, Duas Visões sobre o Inferno, onde Fudge debate diretamente com o teólogo tradicionalista Robert Peterson, são ferramentas excelentes para entender os argumentos e contra-argumentos de cada lado. O estudo honesto e a busca pela verdade exigem que a gente ouça todas as vozes com atenção e respeito. E assim eu encerro este nosso explicador com uma pergunta, não para mim, mas para a reflexão de cada um de vocês. Esta é, no final das contas, a questão fundamental que a obra de Fudge nos impõe. Não se trata de qual visão é mais confortável, qual é mais palatável ou qual se encaixa melhor em nossa sensibilidade moderna. A questão é qual visão é mais fiel à revelação bíblica. Se nós afirmamos, como evangélicos, o princípio da sola escritura, se dizemos que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, estamos genuinamente dispostos a seguir aonde ela nos levar, mesmo que isso signifique questionar e talvez até corrigir tradições que consideramos sagradas e fundamentais por séculos? A resposta a essa pergunta define não apenas a nossa visão sobre o inferno, mas a nossa abordagem a toda a teologia. Pensem nisso. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada.